Cadê o Monark? Felca recebe Igor 3K e Jean e eles falam sobre onde está essa pessoa da internet. E sobre o Podpah também, hein? Vamos ver. Amado, olha só, agora que eu me toquei que isso é uma volta daquela treta que tinha indireta. Porque foi o menino do Podpah falaram de um véi barbado. Agora o véi barbado vai falar do Podpah. Vamos ver, hein? Quero ver. O Felca tá barbudo, né, Amanda? Pode ser ele o véi barbado, né? E o Monark? O que tem? Hã? O que tem? O quê? Não, o Monark, ele hoje vocês se falam ainda? Vocês... Tem um tempão que eu não falo com o Monark, cara. É mesmo? Muito tempo mesmo. O Monark, ele... ele mora lá nos Estados Unidos agora. Ele tá nos Estados Unidos agora, né? Tem um tempo que a gente não se vê. Da última vez que a gente foi nos Estados Unidos, eu e o Jean, a gente foi lá. Acho que foi em 2023, né? Isso, foi no Mr. Nossa, mas nem se falam, final de amado. 2023, Sabe o que eu tinha achado, assim, que até uma coisa que eu já queria começar comentando? Porque, beleza, o Monark foi cancelado pela internet, mas pra ele ter começado o Flow junto com esse cara, eu acho que eles deviam ser muito brothers. Sim. Tipo, Fifi e Cocó, melhores amigos. Mas será que eles brigaram ou ele também Vou te dar um panorama. cancelou ele da vida dele? Porque ele poderia ter continuado amigo do cara. Não, mas vou te dar um panorama, Amanda. Vem mais pro lado. Basicamente, o que aconteceu? Eles começaram juntos, certo? Sim. Aí teve a treta lá. Antes dessa treta, teve algumas tretas. Já não tava bem a relação. Não. Tava bem. Aí... Eles seguraram a bronca de algumas tretas que aconteceu com o Monark, certo? Aí, nessa última treta que deu merda, eles perderam um monte de patrocinador. E pra ajudar, o Monark saiu e vendeu a parte dele pro Igor. E aparentemente acabou a amizade também, né? Não, manteve a amizade. Terminaram teoricamente bem. E o Igor paga ele, sei lá, um valor X. Eu não sei quanto que foi que eles acordaram. E, se eu não me engano, o que já vazou aí foi que era tipo coisa de 10 milhões pela mês? parte... Não. Ele vendeu a parte, vendeu a parte dele. Acho que, se eu não me engano, era por volta disso. Não me recordo o valor. Mas em parcelas pequenas. Então, eles pagam meio que uma grana pra ele todo mês. Uma grana que é, sei lá, acho que é tipo 50 mil por Que é mês, bem boa, assim, dá pro cara viver. mil. E isso virou meio que uma grana que ele recebe lá. E o Monark já tem uma grana dele. O Monark é um cara que ficou rico com o Bitcoin. Ele é dessa onda, né? E é um cara que já vem já vem da internet também. Já tinha grana antes do Flow também. E é um cara que... Só que aí, nessas doideiras do Monark na gringa, ele vem xingando o Igor em alguns podcasts também. Porque até então, nada que você me disse justificava ter acabado a amizade. Porque é isso. Eu poderia ter acabado a parceria e tudo, mas os caras estão se falando. Afinal, eles se conhecem de antes disso. Mas agora você trouxe o ponto. Então, o Monark estava falando mal do Igor. O que falava? Então, ele já falou em alguns podcasts que, tipo, o Igor ele fez tudo pro Flow dar certo. Ixi, igual a Simone e Simária, né? Que a Simária que fazia, que produzia, que acontecia, que Simone... Entendi. Vamos ver, então, já de repente ele até várias fala. tretas disso aí. Então, eu acho que a relação dos dois... Estremeceu. Agora você me deu um contexto. Beleza. E eu acho, assim, os dois foram responsáveis pelo sucesso da parada. Sim, com certeza. Eu acho que o Igor é gente boa, o Monark era o louco que, tipo... Que fazia o contraponto também, que fez estourar. Levava, tipo, a conversa pra lugares que, se fosse só o Igor, talvez não iria. Não iria, concordo. É a história do policial bom e do policial mau, né? E o Igor fazia a conversa ser mais agradável também, que se fosse só o Monark, eles não teriam metade dos convidados que teve. Sim. Vocês foram lá. O Monark, ele tá na Flórida? Que estado que ele tá lá? Olha, eu não sei mais. Ele tava na Flórida. Quando a gente foi lá, ele tava na Flórida. Cara, será que ele não morreu? O Léo Ferreira falou que o Monark recebe $5 mil por mês deles. Uma boa grana até. Eu não, bicho. Não, ele vira e mexe, ele tá na internet. Outro dia eu vi uma foto dele num comedy. No comedy do Joe Rogan, pô. Ele vai lá curtir as comédias do... Foi no... Não sabia disso. Estados Unidos. Eu acho que ele tá vivendo lá um pouco também, tá né? indo, Não dá pra ficar preso no... Daí a vida dele tá indo lá. E a gente tá... Tem tempo que a gente não se fala. Então, não sei. Ontem, o Maurício Meirelles mandou umas mensagens dele perguntando do filme do Minecraft. Filme do Minecraft. Ele já assistiu o filme do Minecraft. No Webbullying, né? A parada do Monark, ela foi difícil. Eu te dar uma questão, uma certa, talvez, agonia, porque é difícil.
Será que o Felga tá tomando um remedinho lá Com o remedinho. pra aumentar a testosterona? Tu acha que nem crescia pelo. É, E então. aí já tá crescendo pelo, ele tá orgulhoso. Com então. certeza, Vamos ver. deve ser isso. Mano. Será que tá tomando bomba? Nossa, tá tomando, hein, De Felca? desvencilhar, né? Porque foi muito grande, né? A parada do Monark. Foi grande. Passou, pra quem não lembra, pessoal, passou no Jornal Nacional, né? Foi O babado. Bonner falando da situação, cara. Cara, passou no Jornal Nacional. Passou no Jornal Nacional de Portugal, da Inglaterra e da Índia, com legenda. Caramba. Tipo, a gente tem a galera que curte o Flow aí pelo mundo e os caras filmando a TV, assim, passando lá. Cacete, Acredita? cara. Que Nesse loucura, nível que foi. né? Que loucura, né? Foi. Foi muito Suponho grande, que nunca né? mais vai ter nada assim na internet do Brasil, não. acho que não. tomara que Ah, não. que Eu isso, não diria- subestime a Agora tem uns caras internet do literalmente- Brasil. Não subestime Não a vai ter possibilidade assim. dos brasileiros falar besteira. Não vai ter assim, vai ter pior, meu filho. Que isso? Que isso, ô, Igor, me poupe. ué. Te falando tinha um Kanye West falando umas paradas e... Não, mas o Kanye West, ele tá cancelado também, né? O Kanye West. É que não dá pra cancelar o Kanye West, né? Quando tem o Fuck You Money, tu cancela o cara como? Faz sentido. O Né? Kanye West, ele é Esse é o ponto dele, multibilionário e inclusive, tudo mais. Mas o Monark, ele foi muito grande. Eu acho que foi, na verdade, olhando pra trás agora, como que vocês... Quando vocês Não é o estavam Monark vivendo... que foi grande, era o Flow e eles dois, né? Ele sozinho não se sustentava, tanto que... Vocês sentiram que tem esse tamanho que se tornou assim, ou vocês não sentiam que tinha Não, todo esse perdoe, peso? quem é esse cara aí? Ele é do Flow também agora, é? Né, ele sempre foi. Ele é o terceiro. Ele é tipo o quinto Beatle, sabe? Ah, tá bom, tá ele é bom. o Jean, ele é um dos sócios, mas ele é o cara que ficava por trás das câmeras. Entendi. Ele às vezes aparece. Ele tem aparecido cada vez mais, mas ele é meio que o cara que fica na mesa. Entendi. E ele aparece no áudio e é o controlador lá e também gerencia a equipe toda. Vocês só foram vivendo, falaram assim, isso aí talvez em algum momento vai passar, ou vocês sentiram que tinha todo esse peso mesmo quando aconteceu? Não, tipo, logo que acabou o episódio, não. Mas no dia seguinte... Foi tudo muito Babado. rápido, cara. A gente, em questão de, sei lá, 5 horas, a gente perdeu 97% da nossa Uau. renda, sabe? Olha Caraca, isso, mano. amado, é porque realmente 97% foi algo assim, tipo, a bomba certa no milímetro certo pra atingir certo. Foi tudo... Amanda, e isso é um podcast com, sei lá, 80 funcionários. Era uma Não, coisa de muito louco. Não sinistro. sei se era 80 funcionários, mas é uma galera. Muito sinistro. E, tipo, as contas vêm. Tipo, em 3 meses você pode realmente passar de um podcast que é o maior do Brasil a uma dívida de Não, de surreal é milhões. porque é isso, você para de entrar, mas não para de sair, porque Exato. vai demitir todo mundo, pagar conta, não sei o que, gente. Assustador. A galera deve ter ficado... Assustador. Sabe que tava... Em 5 horas. É. Moleque, no começo, esses Moleque. dias eu tava vendo um cara dessa época me mandou uma mensagem que a gente tava pra transmitir. Foi uma das paradas que a gente perdeu. A primeira transmissão de futebol da internet era eu, o Cazé, o Ronaldo, não era? O Ronaldo Fenômeno? E acho que o Gaulês, alguma coisa assim, não lembro. No Gaules eu acho que não Não. tava, era só esses 3, eu acho. E aí eu tava trocando ideia com um cara pra gente fazer a transmissão, ia ser maneiro pra caralho. E a gente, sei lá, em fevereiro, Caio, acho que a gente chegou a transmitir uns 3 Machuca, jogos. hein? Não, cara, a gente Machuca, perdeu véio. tudo, meu irmão. Machuca, A gente perdeu cara. tudo. Às vezes, assim, eu numa escala muito menor, às vezes uma publi cai por qualquer motivo besta, acabou o orçamento, mas machuca. Imagina se perder tudo, imagina o desespero que tá, Nossa, cara. sim. Um desespero Foi sinistro, completo, uma foi coisa de sinistro. desesperador, porque vocês têm muitas pessoas também, né? Se É cai Esse tudo- foi o principal, a nossa principal... Sempre é, né? De quem fica muito grande. Gente, você É a equipe que você leva junto, né? perdeu um trampo, Pode é pensar- foda, né, cara? Porra. Cara. A gente tinha uma galera ali. Foi foda, cara. E... Diria, cara, que foi, sei lá, o pior ano da minha vida. Pior Qual ano da ano, sua você vida, lembra? né? 2021? Não lembro, não Não lembro também, cara. exatamente. Foi Se alguém pior da lembrar, minha vida deixa aí no até agora. chat. Faz sentido. Foi, olhando pra trás, o maior cancelamento da internet do Brasil. O maior cancelamento. Eu Não acho teve que um depois- cancelamento maior do que esse. Eu né? acho que depois disso, cara, os caras entenderam que podem estar se passando aqui e ali, tá ligado? Tem muita coisa. Deram uma segurada, né? Porque assim, não, pra nós, a gente fez. Vamos lá. E não é jogar um Monark aos leões nem nada, mas a gente fez tudo que dava pra fazer, pô. A gente fez tudo que dava pra fazer, tá ligado? É mais muito. rápido. E eles perderam também, Amada, a monetização do YouTube.
Nossa, amado, foi realmente... Eles foram atingidos por um meteoro, assim, Foi, né? Amanda, foi uma loucura. mano. Nossa. E é legal ele tá falando isso porque, tipo, não deixou o cara desamparado. Ele fez o que era possível, mas tinha um CNPJ gigantesco pra salvar, né? É. É uma situação... Bicho, Então os vocês caras têm umas bolas de ferro, cara. Vocês têm Nossa. bolas de ferro, cara, porque é uma situação Difícil. venenosa de se lidar, ainda sair por cima, assim, com O Monark ficou muito isolado por causa dos banimentos das redes sociais, as restrições, as multas que levou, etc. O Azel falou, por isso que eu nunca abro um canal no YouTube. Sempre tive várias ideias, mas eu falo merda sem nem pensar. É um problema. Certeza que eu seria cancelado a primeira semana. Tobias falou que, se não se engana, foi em 2022. Ah, foi 22. continuar o programa, Eu lembrava que era continuar pandemia fazendo. ainda, né? Tem Mais que ou ter menos. bola de ferro, bicho. Puta que Realmente. pariu, Obrigado, cara. Tem que ter porque Não, mas cuidado. é isso muita mesmo. coragem, velho. É muita coragem, é muita resiliência, muita força de vontade. É de todo mundo, né, cara? É. Puta que pariu, cara. Mas você perguntou se o que a gente sentia. A gente tava nessa de vamos vivendo, mas a gente tem um negócio pra reerguer, sabe? Tipo, pra todo mundo, quem perguntasse pra gente externamente, a gente falava que a gente ia reerguer essa porra, e não importa o quê. Internamente tava a gente fudido, tipo, eu ia na casa do Igor pra chorar, sabe? Porque tinha uns Nossa. momentos que tava muito cara, pesado, imagina, assim, a velho. pressão de, sabe, de Fevereiro de 22, Matheus falou. isso. será que a gente vai conseguir? E era o ano que a gente tinha Nossa. botado como um objetivo que os próximos... O Flow começou um pouquinho antes das eleições de 2018. E a gente tinha como meta, na próxima eleição presidencial que Receber, existir, né, os a gente vai presidenciáveis. falar com os 4 principais presidenciáveis. E aí deu a merda no ano, bem no começo daquele ano que a gente tinha um objetivo tão grande, tá ligado? Então, assim... Deu merda, mas a gente ainda tem um objetivo aqui que nos guia, serve ali como um farol. Então Ainda vamos bem, né? Que só eles tinham pra tentar focar e passar por cima dos problemas. tentar não pensar no resto e mirar só nisso aqui. E aí foi, e aí rolou, e aí foi tipo um... Sabe? A sensação foi essa, um alívio, assim, sabe? Pô, é uma puta prova de força de vontade, né, cara? Uma puta prova de força de vontade que eu acho que vocês deram aí. Vocês se testaram no limite. Acho que depois daquilo nada mais abala, né? Vocês Abala, se testaram no Tem um monte de limite. coisa que abala, cara. A gente é gente, né, cara? É. Mas assim, definitivamente a gente sabe lidar melhor com hate. Hoje a gente já tem... Isso já sim. virou até uma referência para algumas pessoas próximas que, pô, tá lidando com hate pela primeira vez e tal, vem buscar, tipo, fala, o que você faria nessa situação e tal, sabe? Ele sabe, todo mundo sabe que a gente se fudeu muito, sabe? Às Foi. vezes eu tenho a sensação que a gente anda com uma cicatriz na cara, assim, sabe? Tipo... Às vezes você não sabe exatamente o que aconteceu, mas você tá vendo que Mas tem uma eu cicatriz acho que na cara. Então, logo- eles souberam conduzir, assim, sabe? Porque o pessoal do Flow não... o Monark teve que sair, mas eles não ficaram como pau no cu. Eles tiveram que tomar a decisão, todo mundo viu que era necessária, né? Sim, sim, e ainda virou, como eles falaram, uma referência sobre, de certa forma, um limite, assim, Gerenciamento né? de crise, gerenciamento com de certeza, crise. com certeza. Porque pode acontecer, mano. São seres humanos, né? E como você disse, o ponto é que o Monark já vinha calçando ali essa coisa de ser uma pessoa, tá sempre chapado, não sei o quê, tá sempre falando merda. Então ele também já estava se vulnerabilizando muito, né? É que a treta, Amanda, é a seguinte, eu também, o meu podcast de entrevista, o Tava vindo pra cá. também era influenciado Assiste, gente, é muito bom. de entrevista de comediante. Não tanto no Joe Rogan, igual o deles, mas do Mark Maron, né? Mas eu também assistia muito o Joe Rogan. E o Monark, ele queria muito ser o Joe Rogan. Mas num país que não tem a abertura para tratar os temas da mesma maneira, né? E não só nisso, ele queria ser o Joe Rogan sem ter 30 anos de comédia nas costas. Também tem isso. Tem ter essa sapiência para lidar com a bomba então. jogada, né? E arcar com então. aquilo, é verdade, amado. Quando você é um comediante, você está acostumado a caminhar sobre as cascas de ovo. Você sabe ali onde você está andando. Você já sabe... cavuca muito bem embasado, né? Então. Pelo menos do seu ponto de vista. Você sabe o perigo de falar as coisas e o resultado da sua fala também. Você sabe calçar um pouco melhor as coisas que você fala. Então, tipo, o Tartarote falou aqui, ó, o Monark também foi dobrando a aposta. Ele não recuou em nenhum momento. Toda crítica, toda derrota, ele seguia piorando, confrontando cada vez mais. Muito teimoso, exatamente. É isso. Eu não acho realmente assim que ele é uma pessoa ruim ou que ele essa coisa terrível que ele foi jogado. Acho que ele era só uma pessoa que estava ali tentando
tentando, tipo, clamar pela liberdade de expressão, mas não soube, tipo, argumentar, não soube argumentar. O Tarta falou, fora o nome sólido que o Joe Rogan construiu na mídia e na sociedade, coisa que o Monark já não tinha, né? É que o Matheus falou, até a marca Monark de bicicleta lançou nota. Eu não sei se foi piada ou foi real também, mas eu acho que foi real. Cara, o cara ficou tão sujo, aí se ele tinha tão uma estrutura pra falar as merdas que ele falou, que todo mundo, tipo, sai daqui, esse leproso rei, nem conheço, sabe? Então, assim, não deve ter sido fácil. Ele só virou um menino chorão, arregão e acuado na hora que aconteceu. Será que você tá preparado, então, pra falar as coisas que você quer falar? Pense bem, gente. É difícil. A gente nunca sofreu tanto hate. A gente sofreu... Sofremos algumas ondas em momentos específicos. Não dá pra saber. E foi difícil. Foi difícil. Então, mesmo. tipo, a gente não faz ideia se colocar no lugar deles, assim. Amado. É difícil. Porque aí, quando, além das pessoas, tipo, as marcas também, é porque, tipo, acabou. Acabou pra você. Aí daí tem que ter uma reviravolta muito grande. A vida pública é um outro rolê. Eu tenho 10 anos de comediante, mas eu sofri hate, sei lá, umas 2, 3 vezes, assim. Coisas pontuais, tipo, né? pontuais. E não foi pesado. Não atacaram minha família, não atacaram as pessoas que eu amo. Excluindo a minha família aí dessa parte, né? Que isso? Tô zoando. Mas cara, deve ser difícil. Nossa, amor, nossa, não. Eu também ia para os Estados Unidos. Você ser a pessoa que... O jumentão do Brasil. Que seus amigos têm que se explicar por te conhecer. Não, cara, mas ele é um cara de gente boa, então, por favor. A gente não faz ideia. Foda, velho, foda. O cara passou por um bagulho muito doido, sabe? Então, a gente tá nessa agora, sabe? Então sofre, mas sofre menos. Assim. E vocês acompanharam de perto lá, porque vocês estavam todos juntos. Vocês falaram o ponto de vista de vocês. Vocês acompanharam o ponto de vista do Monark, como que ele lidou com toda essa situação, assim? Como que ele... Porque, na minha impressão, parece que ele se perdeu completamente, assim. Ele começou teve um momento ali que talvez ele tentou dar uma parada nas drogas e tudo mais, falou que estava tentando diminuir álcool e tudo mais. Só que daí voltou com um momento que parece que ele está quase um V de vingança, assim, sabe? Querendo destruir o sistema e falando que o Lula usa o clone, clone do Lula com máscara de borracha, e daí ele virou uma coisa meio teoria da conspiração, na realidade, assim. Pra quem vê de fora, é uma coisa que parece um personagem daqueles de série, quando tem um cara que é com conspiracionista, que fica numa van, assim, entendeu? Então, vocês chegaram a presenciar como que foi pro Monark o baque no emocional dele, ou ele se reservou, se fechou, como que foi? Assim? Logo que rolou, o Monark, tipo, nós três morávamos muito perto do estúdio. Então, logo que rolou, a gente, tipo, que o Monark que falou, né, eu acho que não dá mais pra eu ficar no programa e tudo mais, ele partiu dele a ideia, né, disso aí. Então, a gente, logo que ele saiu, a gente continuava morando próximo, então de volta e meia a gente ia ali na casa dele, ver como que tava, qual que era a parada, sempre que podia, porque assim, pensa que a vida não parou, então a gente era muito amigo porque a gente trabalhava junto e vivia junto. Então no momento que ele ficou externo, a gente não diminuiu, mas ali logo de começo deu para manter ainda um contato, sabe? Então... eu sei que não foi nada fácil pra ele, teve um monte de gente que ficou ultra preocupada com ele. Eu imagino. E, gente, também tem um ponto... Amada, ele não podia nem sair na rua, eu tenho certeza que ele ia ser linchado. Exato. E ainda tem um ponto, Amada, das pessoas que você julga que são suas amigas simplesmente abandonarem. Isso Sim, aí, nem te conheço, nossa. Difícil. Ficar doido é um pulo. Não, um pulo pra partir dessa pra... Tem um livro que eu comecei a ler que fala muito sobre isso, que chama Então Eu Fui Humilhado, em português. É do John Ronson, que é o mesmo, que é um desses escritores jornalistas gonzo, que é um jornalista meio engraçado que se coloca na história, né? Que ele escreveu sobre a primeira mulher que foi cancelada de verdade nos Estados Unidos. Foi uma mulher que tinha, sei lá, 30 seguidores no Twitter. Aí ela foi para a África de férias... Você me contou. É ótimo. Aí a mulher foi lá, fez uma piadinha no Twitter, uma piada racista. Aí ela... Achou que seria inocente, só tenho 30 seguidores. Exato. Ela tweetou tipo, gente, tô indo para a África, espero não pegar AIDS. Brincadeira, sou branca, kkk.
Aí quando ela chegou na África, ela já era a pessoa mais famosa dos Estados Unidos. E ela Imagina, já tinha perdido o emprego, já estava famosa e, tipo, todo mundo... Famosa daquele jeitão, né? Não, daquele Gente, jeitão. a vida dela mudou no voo. No Imagina isso. A pessoa tem que ter noção mesmo do que posta, sabe? Porque depois que você posta, pode não dar em nada, mas pode dar em tudo. Então, você tá preparado para arcar com aquilo? Tem que ter essa reflexão. Exato. Não é sempre que vai flopar, não. Mas quando dá bom, não é sempre bom, né? Aí esse jornalista ele cava um pouco essas histórias, ele fala sobre isso, sobre tipo, essa pessoa realmente ela que tinha essa intenção. E é um jornalista que eu gosto dos livros dele. Esse eu não li ainda, mas é um livro muito famoso sobre esse aspecto. É um dos poucos livros que tem sobre cancelamento. Como que é o nome mesmo? Humilhado. Humilhado. Em inglês é So I've Been Public Shamed. Ele escreveu também aquele livro que virou um filme, que é sobre os homens que encaravam cabras, que é um livro muito bom. Esse você já me falou também, parece ser um livro muito bom. Ele também escreveu um livro sobre aquele cara... sobre os americanos doidões lá do Alex Jones. Ele tem um monte de livro engraçado, assim, mas ele entra nas histórias. Eu gosto muito dele. Mas, cara, é doideira, cara, a vida dessa galera. Episódios da dele galera, até... o próprio Kim lá no episódio dele chorando, porque achava que ele ia fazer merda e tudo mais. Só que, tipo, é difícil de imaginar, né? Como que é pra ele, assim, porque a gente tava tipo, a gente se manteve em contato enquanto deu, só que a gente tava com objetivos muito diferentes agora, né? Ele passou a ter que cuidar só dele, e a gente tendo que cuidar de toda uma empresa enorme ali. Em crise. Que... Foda. Tipo, querendo ou não, não estar próximo no dia a dia faz diferença, sabe? A sensação que eu tenho é essa, e eu sei que o Monark, teve momentos que ele ficou bem profundamente triste, principalmente quando teve que ir para os Estados Unidos e tal, mas atualmente ele já está bem melhor. Mas a questão dos Estados também. Unidos não tem a ver com a questão desse boom que deu, né? Foi meio que o início, né? Da parada que ele falou no Flow, não tem a ver com isso, tem a ver com a parada do Xandão que ele falou depois da despirocação, né? A sensação que eu tenho, pelo menos, posso estar errado, mas ainda a sensação que eu tenho né? é que começou... Não, ainda começou, aqui o Darlison começou a falar disso também, que ele ainda entrou nessa guerra contra o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino. Aí bloqueou as contas aqui, o Darlison tá falando. Aí foi perseguido também perseguido, sei lá, né? Mas ele ficou brigando na internet contra 2 ministros do STF. Gente, mas até o Matheus falou aqui, o Joe Rogan saiu de anos de comédia pra fazer podcast. O Monark saiu de anos de youtuber de Minecraft pra podcast. Não tem como comparar. Tipo, backgrounds também muito diferentes, né? E o Azel falou, o pior é que a opinião que ele deu na época é inspirada na opinião de um judeu e das leis americanas. Então, e um judeu polêmico também, que não tem eu não sei, não é o Glenn Greenwald, que é o judeu que o Monark se baseou, mas é um cara que o Glenn Greenwald, que é um cara inteligentíssimo, usa como base esse cara. Mas mesmo o Glenn, que é foda, ele também é um cara polêmico pra lá. É um Olha cara aí. que, tipo, a opinião dele, ele precisa se explicar quando ele fala lá. E é um cara que tem know-how, que tem embasamento, que é jornalista, é um que cara tem que, se eu não me engano, credenciais. ele ganhou Pulitzer, eu acho. Ele ganhou, tipo, prêmio foda. E, tipo, num lugar onde é muito mais aceitável. Então, assim, imagina a delicadeza para se trabalhar com certos tipos de conteúdo que o Monark não teve. Agora, falar em conteúdo, eu preciso fazer xixi, gente. Isso lá no Flow, sabe? Começou a ele puxar o alvo nele, meio que sem querer, começou ali, e aí depois ele foi ficando sozinho, né? Porque, tipo, as pessoas já não queriam falar com ele e tudo mais. Os convidados que ele podia levar eram pessoas que aceitavam ir lá. Então, a sensação que eu tenho é que bosta. Sabe? Tipo, que merda, todo, né, assim, que cara? merda. Tipo, porque às vezes é até ruim ficar lembrando, né? porque às vezes eu me perco até na linha de raciocínio de...
caralho, que tristeza, que loucura que isso aconteceu, sabe? Às vezes dá uma viradinha de chave assim, você fica, caralho, realmente isso aconteceu, né? Parece que Não cai a ficha, pra me assim. proteger, assim, a minha mente pegou um bloco inteiro de memória e varreu pra debaixo do tapete. Foi assim que a gente lidou com bastante coisa desse tempo aí, cara. Pelo menos eu, né? Pelo menos. O relógio dele, amado. Sinto que deu uma... E usando o braço direito. É só por causa do seu hiperfoco pro relógio. Eu Eu reparei. já fiquei olhando, tentando identificar se eu conheço. Não conheço, não. As coisas ficaram menos coloridas, tá ligado? Sabe qual é? Vocês tinham uma inspiração meio até juvenil, né? De caralho, eu quero crescer, eu quero fazer um monte de coisa. Juntos, né? Um sonho dos dois. Mas foda. tem Uma coisa a mais- vida O Azel falou pra gente, depois de assistir a biografia não autorizada do Felca no Carne Moída. O Felca reagiu, foi muito engraçado. Ai, que legal. Vamos ver sim. Printei aqui pra gente lembrar. Ótimo. Sobreviver aqui, a né? vida em geral ficou meio assim, sabe? Ficou meio... Caralho, mano. É mesmo? Sinistro. Aí, tipo, ficar muito feliz é raro. Mas aí ficar muito triste também é raro. Sabe qual que a sensação que eu tenho? Parece que a bússola mudou, assim, sabe? Ela chacoalhou tanto que o norte já não estava mais alinhado com o norte. Então, principalmente em questão de sentimento, como a gente, digamos assim, a gente se fudeu. Foi do inferno ao céu no mesmo ano em questão de objetivo de trabalho, sabe? Porque eles entrevistaram Então, os presidenciáveis, foi tudo né? muito Então foi muito intenso, foda. sabe? Eu sinto que até hoje eu tô aprendendo a sentir os sentimentos. Porque chegou um momento que, assim, só tinha como continuar. Não tinha outra opção. É Então, isso. ou você continua triste, ou você continua feliz. O que Então, tu faria no meu lugar, cara? Puta Boa. que pariu, velho. Deixa eu pensar, cara. Eu acho que eu ia ficar em full modo sobrevivência, né? O modo sobrevivência, ali, adrenalina no pico. Provavelmente eu ia tomar muito calmante. Eu ia tomar remédio pra dormir, provavelmente. Provavelmente eu ia dar uma... até virar alcoólatra, talvez, cara. Pior Porque que é. uma situação de merda mesmo que vocês viveram, né? Pensa, você perder 97%, rapaziada, de todo o faturamento que vocês tinham, isso toda a foi renda que cinco vocês tinham. Foi assim, de um dia pro outro, e aí o Só que foi sobrou, insider. aqueles 3% que sobrou ali, de repente virou menos 10%. Ou nem, né? Porque assim, o YouTube desmonetizou todos os nossos canais, sabe? Banido da Twitch, perdeu tudo. Arranca, né? Arranca Puta. completo. Eu nem sei como que deu certo de verdade, tá ligado? Como que reverteu, né? Eu acho que é porque a gente conseguiu botar de lado, assim, não pensar muito a respeito, só executar, entende? É o modo sobrevivência. Total. É. Foi tipo continuar nadando, né, mano? Exato, Foi isso. e tem esse lance, porque, tipo, as marcas poderiam não querer mais o flow e ponto, né? Então, assim, eles tinham que extrair a parte, entre aspas, podre e tentar correr atrás. É o que você falou, continuar remando sem nem dar tempo de sentir. Amada, foi tipo uma tsunami, mamada. É isso. Foi tipo uma Aí tsunami. depois que o sangue esfria, que você vê, tá doendo aqui, é como ele falou. Porque, de fato, isso surgiu num sonho de 2 brother, 3 brother. Então, eles não imaginavam se alguém lá no futuro falasse, sabe esse brother? Vai ter que sumir do mapa. Mas o que eles não perderam, né? Eles não perderam relevância. Não perderam, pelo contrário, porque souberam agir. Exato. Mas tiraram... As marcas saíram, mas as pessoas continuaram assistindo. Assistiram. E Então, eu acho que tipo- também rolou uma curiosidade de como eles iriam conduzir, né? Isso foi assistido, assim, em detalhes pelas pessoas. Por exemplo, eles podem ter perdido ali as marcas, tipo, os bancos da vida, essas marcas Sim. muito caretas que não arriscariam, mas aí poderiam ter ido para as marcas menores, pagam um pouco menos, mas que Dá mais tem liberdade. ainda tem um público ali que estão querendo vender pra galera, Sim, né? sim. Acho que essas grandes crises, da forma que você conduz, ou te acaba ou te coloca num outro patamar, né? De tipo, sabe resolver e bola pra frente. O instinto superior do Goku, assim. Chega um momento que você para de pensar, só vai, mano. É tipo, tem, é tem hora- que ser, é tem isso, que ser. tem que Parece ser. que é a prova da vida, sabe? Exatamente, tem um momento na nossa vida que você simplesmente tem que comparecer. Você não pode só fugir, você tem que fazer as coisas. Você tem que acordar amanhã e colar no podcast e pensar o próximo convidado, mesmo que esteja com essa bola gigante de fogo em cima da cabeça de vocês, cara. Então é muito, muito complicado, né? A questão do Monark. E querendo ou não, né? Ainda é cedo pra dizer, mas eu espero que no futuro, cara, vocês olhem pra trás com certa alegria, assim, tipo, cara, deu tudo o que deu, a gente conseguiu reverter, conseguiu se colocar à prova, assim, e olhe pra trás de forma, tipo assim, cara, a gente conseguiu fazer de um limão limonada, sabe? Cara, vou te falar, cara, um bagulho que foi importante pra caralho foi ter uns amigos, tá ligado?
Ter uns amigos foi importante. Putz, felizmente, cara, tem pouca... Assim, os caras que chega, troca ideia e que a gente se conhece, em geral a gente se dá bem, tá ligado? Então eu fiz bastante amigo. Fiz bastante gente que se gosta, sabe? Ao longo desse tempo. E aí deu uma ajudada, cara. Teve uma galera ali que tava ali, nem que fosse pra me ligar, cara. Tá ligado? Por exemplo, dá pra E tudo ajuda na hora dessa, Maia, né? que me ligou do nada. Eu lembro que eu tava em casa. Maia, da Tilibinho, eu tava andando em casa de um lado pro outro, o cara me ligou, tá ligado? Então, tem uma galera ali perto. Renato Cariani. O Cariani. Cariani. Importante pra gente. O Primo nessa época, Rico. Dá pra citar vários, cara. Tem O vários Primo caras. Rico, quem mais aí? O Fênix sempre tava com vocês. O David Jones tem como que tá a relação? O David Jones é bacana. Ele tá lá, tá com a gente, tá no Flow Sport Clube, tava... No Flow, no Flow Games. Tá lá. O pessoal foi bacana. Mas em contrapartida tem um pessoal que não quer mais saber. Infelizmente, quando aconteceu o caso do Monark, muita gente, inclusive, pediu pra excluir o podcast. Tem Porque o que acontece, cara? Lembra que a gente... Isso, Amanda, eles são revoltados com isso. Todo mundo que eles pediram pra excluir... que excluiu com a sua participação. Porque rolou esse movimento. Na época que foi cancelado, teve gente que pediu pra excluir na encolha, tipo, mano, não queria meu nome filiado a vocês, por favor, apaga meu episódio aí. E teve a galera que, tipo... Esses aí, eles ficaram de boa. Mas teve a galera que, tipo, tentou lacrar publicamente. Falou, olha só, eu tô aqui já pedindo pro Flow tirar meu episódio lá. Que os próprios fãs começaram a falar, e aí, você não vai falar nada, não? Você teve lá, né? Você tá no episódio do Flow, não sei o quê. Eita. Que aí começa a virar aqueles casos de histeria coletiva. Mas também, aí o cara tem que ter parcimônia e dizer, sim, fui no episódio. Mas aí, porra, não tenho nada a ver com isso, gente. Porra, meu irmão, você tem que ter o pé no chão e não tomar atitude precipitada, né? Porque, tipo, você também é um homem ou um saco de batata. Você foi, sim. Isso não quer dizer que você ama o que o cara fala ou concorda com o que o cara fala. E é isso, a vida continua, você não vai morrer. Aí depois a onda passa, o Flow fica fortão porque soube agir e você nunca mais vai num podcast Flow ou da rede Flow ou eventos dessa grande empresa porque você, na primeira oportunidade, virou as costas pra marca Flow, né? Vamos dizer assim. Então, realmente, tem que saber agir. Eu acho que esse caso, você tira muitas lições. Porque na vida você aprende tanto vivendo, mas se você observar, você também aprende bastante, né? Sim. Eu acho que esse negócio ensinou muito, assim, realmente, o modus operandi, né? E saber que depois da bomba tem vida, ou seja, cuidado com o que você vai fazer, porque depois é outra bomba e essa fica pra trás e as relações continuam. Nossa. Total, velho, total. Eu acho que é um... Ia acabar, lembra? Muito a se pensar. Tipo, a gente acabou... Hippie. Tudo que a gente tinha, os caras fizeram de tudo pra acabar mesmo. Caramba. Só que não acabou. E aí, quando não acabou, fica mais difícil de lidar. Porque agora, caralho, agora como é que eu troco ideia? Não dá. Porque não acabou, mano. Então, que clima, né? Todas as fichas dele que ia acabar. Ele surfou, muitas pessoas surfaram na subida e também surfaram na descida, sabe? Quando a gente tava se fudendo, muita gente ganhou com isso, sabe? Tem até um vídeo que eu vi esses dias no Twitter, que eles pegaram vários convidados que removeram o episódio do Flow. Né? Daí tem, uma galera pesada. Olha, um vídeo de 3 minutos, com muita gente que removeu. Teve vários caras que já voltaram. Teve alguns caras que o episódio já voltou, porque assim, o principal critério foi. Eu entendo o cara pedir pra tirar o episódio, porque tava atrapalhando mesmo. A gente tava fedorento, a gente tava. Foda. Sei lá, ninguém que podia estar muito perto. Sujo, sabe? né? Com a imagem então, suja, isso. Né? Então, teve uns caras que me mandaram salve no privado, tá ligado? O cara tem meu contato e tal. A gente, eu tiro, não tem problema. O que foi foda foi os caras que deram um show pra tirar o episódio, tendo contato, tendo falado pra do dia viralizar, anterior. né? Pra gerar buzz. É isso. Mas mesmo assim, cara, faz tanto tempo que a gente já troquei ideia com vários desses caras. Vários desses caras, assim, tipo, eu não quero ser inimigo de ninguém, cara. Eu não quero briga, cara. Tá maluco? Isso aí só. Assim, não tem um cenário que essa é a melhor opção. Tá ligado? Se fosse todo mundo brother, tava todo mundo melhor e mais forte. Essa que é a verdade. E assim,
Gente, um que eles estão citando aqui nos comentários é o Defante. Eles são muito revoltados que o Defante foi Por um quê? desses que gravou vídeo. Ah, sério? Só que, gente, o Defante... Foi zoando? Não foi zoando, mas é calor da emoção, né, gente? Aí rolou eles têm esse assunto que eu tenho certeza que um dia eles vão conseguir resolver isso e... vão Vai ficar virar uma amigos de palhaçada, novo, Pra Ô, mim, Amado, isso- mas você vê, o Defante tem a polêmica lá do Neymar também, né? Que ele zoou e exato. depois foi choramingar. Que é isso, Defante? Não é doidão? o melhor cenário. Eu tô por essa, entendeu? Quero brigar. É muito delicado. Muito É, delicado. Foi até. Foi estranho, porque quando eu vi esse vídeo que ressurgiu aí, porque esse vídeo que você falou do pessoal que tava tirando os episódios foi logo na época que deu a merda, né? E aí agora eu vi que uma galera postou no Twitter, ele tava rodando de novo, e eu percebi que pelo menos em questão vamos botar assim, de saúde mental mesmo, eu já tô lidando muito melhor, Ai, que sabe? bom. Tipo, eu já não sinto raiva. Antes eu ficava puto, moleque. Eu assisti A esse galera vídeo que aí removeu, né? Relembrava assisti esse vídeo com ódio. Só que assim, já faz 3 anos, eu sou diferente, tem muitas pessoas ali que é diferente, o momento é diferente, então eu podia ficar ou me torturando com aquilo, ou aprendendo a ter uma inteligência emocional para lidar de uma forma melhor. Então hoje eu falo tranquilamente que não me abala mais, sabe? Pra mim já é assunto do passado. Isso, total. pra mim nenhum assunto. Nenhum desses aí, na verdade. A gente só fala disso quando acontece momentos tipo esse, que alguém pergunta. Porque Alguém no pergunta. nosso dia a dia, foda-se. Já foi, Estamos né? tendo rivalidade, Como que é essa parada de podpar pra vocês? Gente, Cara, a ó, gente só pra fala vocês muito saberem, pouco, a gente desse- tem aqui no canal de cortes um vídeo reagindo à galera do Podpah aí, ó. Exato. Falando sobre uma situação, dando indireta, então vamos ver a volta. Vê lá no Esse vê aqui no nosso assunto canal. mesmo, porque não é um... eu não quero ter mais inimizades, sabe qual é? Eu sei Sabe qual é, moleque? não estamos próximos, não somos amigos, a gente não troca ideia, tá ligado? O Jean que deu eu acho que o último que deu um salve em alguém foi o Jean, e acho que na Copa no Catar em 2022. Foi Nossa. No 10 anos do canal Inutilismo, na verdade, que a gente se viu lá. E foi de boa. Assim, se pudesse, veja, é um não assunto mesmo, tá ligado? Não Assim, assunto. não é uma parada que a gente pensa de É um verdade, não sabe? assunto, Não é uma ótima forma Porque eu acho que tudo de que tinha deixar pra lá. Tudo que eu tinha que pensar sobre isso, eu já pensei, tá ligado? Então tem um monte de coisa que, putz, eu não sei se eu quero falar sobre isso, porque quando qualquer coisa que seja dita, tanto por mim quanto por ele sobre Sim. isso, se não for num tom mais... Até num tom apaziguador da merda. Da Porque merda. tem gente porque os caras queriam que eu tivesse aqui falando mal, pulando no pescoço, qualquer coisa assim. Mas o ponto é que qualquer coisa que seja dita sobre esse assunto, da minha parte, pelo menos, ela só é ruim, nunca é bom. Eu vou Sim. radicalizar os caras que gostam da gente e não gostam do Podpah, sabe qual é? Vou radicalizar os caras do Podpah contra a gente, que eu Sim. não quero. Tá vendo a maturidade? Nesse ponto ele tá sei sendo lá, bem mais eu acho que maduro. Sim. Desculpa, porque o mítico bebo falando besteira. Né? O cara lá velho. Que, meu irmão, o cara tá pé no chão, pô. Cada um tem seu espaço. São Então, propostas mas de agora- podcast diferentes. Mas eu fiquei em dúvida se o cara se o Mítico não tava falando do velho barbudo. Eu se não achei tava que era falando dele. do Nando Moura. Não, sabe por que eu acho que é ele? Porque o Felca tá trazendo a volta aí com ele. É. Então eu acho que é ele. No final, a conta é negativa. Então, sei lá, eu seguro a onda nessa daí. Melhor. Mas assim, dá pra ver que ele, por exemplo, é uma parada meio já quase cultural, assim, porque aonde a gente vai, por exemplo, o episódio lá com o Petri e com o Caio, eles foram com a roupa do Podpah, porque eles, tipo, por mais que a gente não fale, a galera sabe que isso daí foi uma questão, e aí a gente fala quando acontecem essas situações, assim, por exemplo, do Arthur Petri e do Caio, a gente não sabia que ia acontecer, sabe? Esses dias eu fui no... Provocaram, né? Chegou lá daquele jeito lá, de surprise, não é? Não combina esse bagulho. Não quero atrapalhar os outros, cara. Porra, entendeu? Eu fui no programa do Batista lá, agora recente, e os caras ficam perguntando desse tipo de coisa. Então, assim, não tem como a gente fugir muito,
Mas a sensação é quando não é nesses casos, é um não assunto. É tipo... É um não assunto. Já foi, já. Eu acho que essa rivalidade que existe não é nem uma questão do pessoal, é só uma questão que vocês são os maiores podcasts, tanto o Flow quanto o Podpah, hoje no Brasil, são os 2 maiores podcasts. Por enquanto. Por enquanto. A gente tá tentando cavar nosso lugar ao sol, hein? Existiria essa rivalidade, mesmo que vocês fossem... Chama a gente pra divulgar e a gente tomar o lugar de vocês, quem Exato. sabe? Será que eu ou você seria o monarca do nosso... Quando a gente vai estourado? Amado, você seria o monarca. Será, Com Nene? certeza. Amado. Com certeza. Amado, mas e aí, mano? Não dá pra eu separar e ir pros Estados Unidos, e tu? Amado, eu vou com você, né? Ah, amado? perfeito. É lógico, né? Mas você com certeza é que vai falar as loucuras e vai falar, eu vou falar mesmo. Tô brincando, gente. Não vou falar nunca. Camaradas. Existiria essa rivalidade no consenso do público só por serem os maiores. Entendeu? Olha, é a mesma coisa que rola com Hamilton e Ayrton Senna, por exemplo. Não. Os caras podem ser brother pra cacete, mas eles são os caras mais foda do mundo, então vai ter a rivalidade. Então, aí tá. Natural. Nesse sentido, eu tô contigo total, entendeu? Até porque são produtos diferentes mesmo. É isso. né? Vocês se posicionaram Estilos forma de diferente. entrevista O Podpah, ele tem uma diferentes. questão mais como que eu posso dizer? É uma parada mais jovial e tudo mais. Ele traz uma galera proeminente no funk, que é muito bacana. Que pra nós não artistas. é um problema também. A gente começou esse bagulho também, sacou? Vocês começaram, mas hoje vocês se posicionam de forma mais... Madura, hoje talvez. vocês se posicionam de forma mais... Mais velho, pai de família. Mas é normal, né? gente. É condizente com o momento de vida. O podcast é a vibe de quem apresenta, gente. Porque é a pessoa que conduz as perguntas, que conduz a entrevista. Então, obviamente, a pessoa mais velha vai conduzir de uma forma e o mais jovem de outra. É vivência. A trazer um pessoal pro Os podcast interesses mesmo. são outros. Mais geral e tudo mais. Sim. Tem uma coisa mais Mas não tenho nenhum problema com os caras geral. do funk, nenhum não, problema não, com os caras do claro, rap. não tem nenhum O que problema. acontece é que o que às vezes rola é de algumas portas fechadas, sacou? E Cara, às vezes, tem que- amado, os caras do como funk assim? não querem ir lá. Porque já fechamento com... Vamos ver, né? Mas Supostamente. Não, mas isso rola, mano. Rola um... É tipo... Tipo, é os grupinhos de amigos, né? Não, rola um negócio de escolher o lado, mano. Rola Até porque isso. se você vai num ou no outro, também você tá priorizando a exclusiva, né? Mas, por exemplo, o Djonga, ele foi pela primeira vez no Flow agora. Antes ele só ia no Podpah. Ah. Então, mas é bom pro cara ir nas E outras nos audiências. outros, lógico, como artista, então. Exato. Portas fechadas. Tem alguns lugares que é difícil de chegar porque os caras têm sei lá, eles acham que eu teria algum tipo de impedimento, ou os caras não gostam de mim por alguma razão. Entendi. Não me conhece, qualquer coisa assim. E assim, parece às vezes que eu não quero ir para alguns lados, mas é só que para ali é mais fechado. Entendi. Sabe qual é? Tá. Então a gente vai. Teve uma coisa muito linda que você falou, Igor, há um tempo atrás. Não sei se foi você que falou, se foi o Monark. Mas foi o Monark. Eu apoio um partido. Que ele falou muitas coisas, né? Teve essa questão que ele falou assim. Eu acho que foi você que falou lá muito tempo atrás. E quando o podcast tava começando, o pessoal tudo na risada. É uma banda de filho da puta. O podcast tava começando. Vocês falaram assim, cara, é bom que venha mais podcasts. Isso é uma coisa fantástica, linda, é uma visão incrível, né? Porque quando a maré cresce, todos os barcos crescem juntos. Isso, galera. É verdade. Isso, galera. Você lembra de ter falado isso? Cara, isso daí era a filosofia. A gente, na época, em 2018, quando a gente começou, não existia esse tipo de programa, tá ligado? Aí a gente lutou, no meio de 2020 o Flow deu certo. Então 2 anos e pouco pra dar certo. Olha, Tá ligado? Mo, 2 anos e pouco, Mo. Tamo Quando na deu média. Ué. Certo, a gente viu que só tinha a gente. Então a gente começou a acelerar o cenário, a gente começou a criar outros programas. Isso é... E, Amada, o que eles fizeram com o Podpah, Amada?
Foi incrível, assim. Com Podpah? mano. Ou o Flow? O Flow com o Podpah. Ah. O Podpah surgiu dentro do Flow. Ah, porque ele era um filiado do Flow, vamos dizer. Amado, Um produto dentro do Flow. O Podpah, os caras chegaram e falaram, ó, pode gravar aqui e você pode usar a nossa equipe pra fazer corte e vinheta e tipo... Nossa, e uma equipe pra fazer corte é tão necessária, né, E amado? nessa época, amado, no lugar certo. Quer se tudo candidatar certo. pra fazer nossos cortes? Nossa senhora, pelo amor de Deus. A gente não vai aguento te dar mais fazer rap corte. improvisado todo dia. Nossa Uma senhora. mensagem É de de bom uma- dia de rap improvisado, quer? Meu Deus do céu. Nossa A visão, Mas depois eu te conto Ímpar. o fim da história, mas depois. tá? Mas essa questão de, cara, vou levantar todo mundo, porque o que eu tô fazendo, se eu ficar sozinho, não vai ser tão forte. É isso. É uma visão fodida e é uma visão até bastante pouco egocentrada, sabe? Mas... É uma visão muito... não tem muito ego nessa visão que vocês tiveram. Ó, eu reconheço isso, mas eu acho que tem sim ego também, ego também. porque qual que é a parada? Pensa que a gente antes era dono do bolo inteiro. O bolo inteiro era nosso, só que ele era um bolo pequeno. Se a gente conseguisse fazer o bolo crescer, a gente não ia ser mais dono do bolo completo, mas a gente ia fatia ter uma grande. fatia desse bolo que é maior do que o outro bolo Do que sozinho. o bolo inteiro. Então, sim. falando em questões de mercado, é melhor que o todo esteja funcionando. Certíssimo. Mas, por exemplo, coisas que a gente sempre fez foi facilitar a vida dessas pessoas que estão querendo começar. Então, eu tive muita dificuldade... O Vênus... Não, eu digo Facilita mais a assim, gente. eu tinha muita dificuldade de saber qual era o setup do nossa única inspiração, que era o Joe Rogan Experience. Era difícil de saber qual microfone ele usava, qual mesa de som, qual câmera, não sei o quê. Desde que eu comecei a fazer o Flow, eu sempre deixei na descrição do YouTube, lá na aba sobre, todos os nossos equipamentos. Até hoje é 100% atualizado, porque ruim de tudo, se você não souber como fazer, você vai pesquisar e vai chegar ali, vai saber facilmente quais Muito equipamentos legal. a gente usa, porque eu sei que isso Olha que- dificultou olha que muito o nosso bacana. caminho. Então a gente Nossa, quer amado, isso é muito liberar... legal. Você quer que facilitar, né? Facilita para os outros. Eu ouso dizer que se não 100%, ali uns 90% dos operadores de podcasts hoje do Brasil vieram da gente ensinando Cara, alguém que ensinou alguém. Olha, e foi Depois olha. eu te frente, conto, assim, depois, Profissionalizantes. quando a gente for ficar aqui, vai acabar a live, nós vamos trocar uma ideia ali, não sei o quê, eu vou te contar a breve história da internet atual. Aí tu vai entender, tem uma porrada de coisa assim, tem 10 anos, cara. Só de Flow tem quase 7. Então a gente viu muita coisa acontecer, tá ligado? Então assim, a gente entende, a gente viu os bagulho indo pros lugares que eles estão. sacou? Entendi. Uau. Mas eu acho que isso é de uma visão fodida, cara. Uma puta visão do caralho. é uma essa visão, parada certamente. de você querer que tudo cresça. Né? Porque, por mais que não tenha... Claro, tem a parte da ambição de vocês de se permanecer junto, mas não é como a galera pensa. Não é. A galera se registrou no podcast. Eu sou o pioneiro do podcast, o bagulho tá dando certo, foda-se. O Matheus falou aqui, ó. No Zewa tem associações, partidos associados ao pintor austríaco. O Monarca tá no céu agora. Aí a galera tá falando, ó. Ingratidão do Podpah. Nesse meio, poucos são gratos. Até o Luva de Pedreiro tá com o nariz pra lua. Luva de Pedreiro tá insuportável. Então, mas a pessoa sem estrutura pra ter fama, né? gente. Não entende, porque isso é onda. Se você não se estabelecer, na segunda onda você não fica. Gente, eu vi um vídeo do Bill Murray, até mostrei pra Jéssica, que o Bill Murray fala que todo mundo fica louco quando fica famoso. Todo mundo. Dá um surto, assim, né? Surta e fica babaca. Ele falou todo mundo. E ele dá 2 anos pra pessoa entender e Se ela volta ao ao normal, normaliza. Porque eu É. acho que a fama é isso. Deslumbra por 2 anos, é o tempo da paixão. Depois você fala, essa é minha vida. Eu preciso agir naturalmente É. nesse lugar pra continuar a viver. É. Mas se a pessoa não retorna, é porque ela realmente era uma babaquinha e tava só esperando, né? Exato. Então, estamos de olho. Ei, a Estamos gente, de a olho. gente é suave, galera. Suave. Cara, eu vou... Veremos, né? É. Veremos. Se não vai subir na nossa cabeça, Não né? vai Quando a não, fama mozão. chegar, né? limitar, vou derrubar a conta, vou fazer o caralho. Cara, ó. Tanto que o negócio dos cortes, sabe? Que os cortes que tomaram conta do YouTube, a gente que começou ele com esse conceito. Cortes Os caras do não Flow faziam oficial. corte. Não Não fazia. tinha essa porra de fazer corte. E isso daí já era isso, na intenção essa de- questão do corte também é uma visão. Não, Felga fica fudida, cara. passado. Sou entusiasta Tô falando mesmo. sério, cara. Não, tô falando Uma sério, visão. porra. Tô falando Às sério. vezes eu fico em dúvida. Eu sou entusiasta de boas ideias, cara.
E essa visão do corte é fodida muito também, bom. porque a galera hoje pensa assim, não, o corte tá rodando ali, eu vou limitar, eu quero a monetização pra mim, é uma coisa de saquear a própria parada, saquear a própria empresa. Vocês pensaram assim, mano, vamos deixar todo mundo fazendo corte, porque não vai dar dinheiro pra mim, mas vai dar um engajamento, vai dar uma visão, vai dar Lógico. visibilidade, porque são mais pessoas fazendo. Eu sozinho não vou conseguir fazer um outdoor. império. Sou eu Chegar que nesse pago. lugar. Sabe qual é? Exato. A ideia era muito, Eu vou... Que foi a mesmíssima estratégia lá do Pablo, né, Marçal? Sim. Tipo, deixa a galera fazer. Ele, no caso do Pablo, como era político, ele até pagava, né? Exato. Para as pessoas. Porque quanto mais presença digital nos mais diversos momentos você tiver. Por isso que a gente fala brincando, mas a gente não tem braço, né? Nós dois, para ter o volume de cortes pro tanto de material que a gente tem. Porque precisaria, tipo, se internar e ficar vendo e fazendo corte. Mas o corte realmente é uma ferramenta muito bacana. Gozar. Ao invés de eu pegar um corte É meu muito bom, e de verdade, botar não tô dinheiro brincando, pra divulgar mais, eu estaria dando dinheiro pro YouTube. Como que eu faço pra eu não ter que fazer isso e nossa galera receber o dinheiro do YouTube? Eu quero mandar um salve pro moleque do Talk Flow, se ele estiver assistindo aí, porque esse moleque é um dos que... Como que é o nome dele? Eu não sei, como é o nome dele? Não lembro o nome dele, é um nome escroto de um dos três... D'Artagnan? Deve ser algum... Aramis? Alguma porra Aramis. dessa daí. Aí, Aramis, vai tomar no seu cu, seu filho de uma puta. É muito diferente você ouvir sobre uma treta em momentos diferentes do tempo, né? Quando acaba de acontecer, 2 anos depois. E agora, já passado tanto tempo, é interessante ver o olhar dele sobre, Sim, né? com certeza.